Muito bem, sétimo ano, vamos então para a nossa segunda aula sobre a chegada dos franceses e holandeses no território que pertencia a Portugal e que corresponde ao território brasileiro. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a chegada dos franceses, a tentativa dos franceses de se instalar aqui no Brasil, na região do território brasileiro. Nesta aula, nós vamos falar de mais uma região que foi ocupada pela França, mais uma tentativa da França. E depois falaremos, então, da ocupação holandesa no território brasileiro. Bem, agora a França equinocial. Nós falamos da França Antártica na aula passada, a França equinocial que aconteceu de 1612 a 1615. Basicamente, os franceses ocuparam o litoral da região lá do Maranhão. Foi ocupada por Jacques Rifaud em 1612. Era uma região considerada estratégica pelos franceses. E por que era considerada estratégica pelos franceses? Se nós olharmos lá no mapa, né, o Maranhão está lá no extremo norte do Brasil. E era uma região muito próxima ali, uma região do Oceano Atlântico, que estava de frente ali para a região da América Central, do Caribe, e que era um ponto de passagem de navios espanhóis para a Europa. Então, todos os nossos vizinhos que foram colonizados por espanhóis, quando iam mandar produtos, principalmente o minério, para a Europa, para a Espanha, passava próximo ali à região do Maranhão. E ali os franceses, então, atacavam, interceptavam navios espanhóis com metais preciosos para saquear, para roubar esses navios. Então era um ponto estratégico onde eles podiam partir para interceptar no meio do oceano os navios espanhóis carregados de metais preciosos. Então, os franceses eram muito frequentes ali na região. E eles conseguiram se instalar na região do Maranhão porque ali ficavam os índios tupinambás e eles tinham um contato muito amistoso com os tupinambás. E acabavam, além de atacar ali os espanhóis, também exploravam a pimenta, a canela, madeiras nobres, além de outros produtos que tinham na região. Era importante a exploração desses produtos, mas não era aqueles produtos que davam um grande lucro. Era importante, mas não era tão lucrativo assim. Em 1616 vai chegar aqui os padres capuchinos franceses para tentar cristianizar os tupinambás. E, por conta disso, levantaram ali a cruz onde foi construída a fortaleza chamada de São Luís, em homenagem ao rei francês São Luís. São Luís é aquele rei que lutou nas cruzadas, lá na Idade Média. E por ter morrido nas cruzadas, naquela tentativa de conquistar Jerusalém, tirar Jerusalém da mão dos árabes, ele acabou se transformando aí pela Igreja Católica um santo. E aí, em homenagem a ele, então, foi feito lá no Maranhão uma fortaleza chamada São Luís, que mais tarde vai dar origem à capital do Maranhão, São Luís. Até hoje recebe esse nome. Mas os franceses acabam expulsos pelos portugueses. Tá? Já em 1616 vai ser expulso e Portugal, então, vai ocupar aquela região norte e nordeste para tentar invadir, para tentar evitar invasões. Para isso, Portugal fundou povoados, trouxe mais de 200 colonos da ilha dos Açores para ocupar aquela região. A ilha dos Açores que pertence a Portugal, e que iria então povoar aquela região para evitar ataque dos franceses. Bem, agora os holandeses na colônia do Brasil. Os holandeses estiveram aqui no Brasil por 2 vezes. E eles pretendiam ocupar regiões que eram produtoras de açúcar. Vocês se lembram quando nós estudamos lá a Sociedade Açucareira? Que Portugal e Holanda tinham uma boa relação na produção de açúcar. Por um momento, os portugueses tinham a terra, que é aqui o território brasileiro, mas não tinha dinheiro para construir os engenhos. Os holandeses, por outro lado, tinham muitos burgueses ricos que tinham dinheiro para construir os engenhos, mas não tinham onde construir, não tinham as terras. Então, Portugal e Holanda vai fazer um acordo em que Portugal vai, então, produzir açúcar no território brasileiro com o dinheiro dos holandeses. E aí Portugal manda o açúcar para a Holanda refina o açúcar, depois vende esse açúcar mais caro.
E aí, como Portugal aos poucos vai ganhando dinheiro e vai tendo condições de financiar o seu próprio engenho e vai colocando aos poucos a Holanda de lado, a Holanda então tenta invadir os territórios que eram ricos em produção de cana-de-açúcar, já que era isso que sustentava a economia da Holanda. Então eles invadiram a Bahia em 1624 e também Pernambuco em 1630, lembrando que Pernambuco era a região mais rica na produção de cana-de-açúcar. Então essa ocupação também estava ligada às questões políticas lá na Holanda e também à sucessão do trono português, que nós vamos ver daqui a pouco. A Holanda, gente, nesse momento buscava a sua independência, uma vez que ela era formada por um grupo de outras províncias que eram chamados de Países Baixos do Norte. E essas províncias pertenciam à Espanha. Em outras palavras, a Holanda pertencia à Espanha. Era uma província espanhola, certo? Só que a região norte, essa região onde estava a Holanda, acabou se convertendo ao protestantismo. Lembrando que a Espanha é muito católica e essa região se converteu ao protestantismo e conseguiu se separar da Espanha. E adotou a igreja calvinista como a igreja oficial. Lembrando que no calvinismo, nós já estudamos isso lá na Reforma, o calvinismo é uma religião cristã e que via com bons olhos o trabalho, o lucro, ao contrário da Igreja Católica que via com maus olhos o lucro. Então era uma religião que atraía muito a atenção dos burgueses, tá certo? Então os burgueses, aqueles mais ricos, acabavam vindo para a religião protestante calvinista. Então acirra essa rivalidade, porque a Holanda agora é independente, é protestante, e a Espanha perde então a dominação da Holanda e continua católica. Então tem essa disputa. Porém, aqueles acontecimentos que mudam o rumo da história, aquelas ironias da história que muda tudo. Nós teremos um período conhecido como União Ibérica, que vai fazer total diferença nesse período. Vai ser o período onde a colônia brasileira vai estar sob domínio espanhol e não mais portuguesa. Então, por algum tempo, o território do Brasil vai pertencer à Espanha, que vai ser entre 1580 a 1640. Agora, por que isso aconteceu? Por que o território do Brasil vai pertencer à Espanha? Por problema na sucessão do trono português. Mas antes disso, esse período em que Portugal e Espanha vai ser governado por um único rei, nós vamos chamar de União Ibérica. Porque Portugal e Espanha, como vocês sabem, são dois países que estão ali dividindo a Península Ibérica. Então, União Ibérica, porque agora aquela divisão entre Portugal e Espanha, ela meio que não vai fazer sentido porque ela vai estar sob o comando de uma pessoa só, de um único rei. Então, um rei para Portugal e Espanha ao mesmo tempo. Por que isso aconteceu? Porque o Dom Sebastião de Aviz, ele era o rei de Portugal e foi para Marrocos para combater os mouros aqueles muçulmanos que vinham da região da Mauritânia, que por muito tempo ocupou a Península Ibérica. Então era inimigo há muito tempo dos portugueses e dos espanhóis. E o rei português foi lá combater então os mouros na região do Marrocos. Só que ele acabou morrendo nessa batalha e ele tinha apenas 24 anos e não tinha filhos, não deixou filhos. Então ele não tinha herdeiros direto. Nesse caso, vocês sabem muito bem, quando o rei morre e não tem filhos, não tem herdeiro direto, o que se faz então para ver quem vai assumir o seu lugar? Vai procurar o parente mais próximo. E vejam bem, o Filipe II, que era o rei da Espanha, era o parente mais próximo do Dom Sebastião. Eles tinham um grau de parentesco. Então levantaram ali os parentes e descobriram então que o Filipe II, que era rei da Espanha, era o parente mais próximo. Portanto, o Filipe II, que já era rei da Espanha, também tem direito ao trono português. E aí ele vai conquistar o trono português e vai se tornar também rei de Portugal e de tudo que pertencia em Portugal, inclusive o território brasileiro. Gente, por que isso vai fazer muita diferença? Um primeiro ponto importante vocês se lembram do Tratado de Tordesilhas, que dividia então os territórios que pertenciam a Portugal e Espanha? Bem, se tudo agora pertence à Espanha, aquele Tratado de Tordesilhas não faz o menor sentido, ele deixa de existir. E isso vai fazer diferença porque as pessoas que estavam aqui no território brasileiro agora têm a liberdade de passar aquela linha e ocupar o território que teoricamente
pertencia só à Espanha. Só que agora tudo pertence à Espanha. A diferença é que vai ter um território que teremos falantes da língua portuguesa e teremos um outro território que são falantes da língua espanhola. Mas politicamente, tudo está sob domínio espanhol. Portanto, uma primeira questão é que o Tratado de Tordesilhas não faz o menor sentido mais. Mas isso vai afetar a Holanda, que é o nosso principal assunto aqui. Lembre-se que a Holanda, antes da Espanha dominar tudo, a Holanda era, como eu já disse, um grande parceiro de Portugal na produção da cana-de-açúcar, no refino e na distribuição da cana-de-açúcar. Quando a Holanda faz esse acordo com Portugal, a Holanda vai construir uma empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais. Lembrando que existia a Companhia das Índias Orientais, que era lá nas Índias, China, as Índias mesmo, lá no Oriente, e chamava o continente americano de Índias Ocidentais, a região do Ocidente. Então, a Holanda construiu essa empresa naval que era para refinar e distribuir o açúcar, mas como a Holanda agora é rival da Espanha, quando a Espanha assume tudo, a Espanha vai excluir a Holanda desse processo. Então, a principal fonte de riqueza da Holanda, que era com refino e distribuição do açúcar, que era um acordo que havia com Portugal, agora que Portugal não está mais sob domínio próprio, que está sob o domínio espanhol, e a Espanha tem rivalidade com a Holanda então vai excluir a Espanha vai excluir a Holanda desse processo. E aí, claro, que a Holanda vai lutar contra a Espanha e, para tentar, então, não ter muitos prejuízos, vai ocupar algumas regiões açucareiras, pontos da região açucareira aqui no território brasileiro. E aí essa ocupação vai ser organizada pela Companhia das Índias Ocidentais, que era aquela que gerenciava tudo isso. Então, além de ser uma ação comercial que visava o lucro, ela era também parte da reação holandesa ao domínio espanhol. Então, essa ocupação era para obter lucro, mas também uma reação sobre o domínio espanhol. Essa companhia foi fundada em 1621 e a Holanda então vai tentar ocupar a Bahia em 1624, mas vai fracassar, não vai conseguir. Os colonos vão para o interior, vão fugir ali do litoral e vão formar milícias para poder conter os holandeses. Então esses colonos da Bahia que vão para o interior eram colonos portugueses que moravam no território brasileiro. Então vão formar grupos armados para combater os holandeses. E aí a Companhia das Índias Ocidentais, os holandeses, vão preparar uma nova tentativa. Vai atacar as frotas e os galeões espanhóis que estavam tentando proteger essa região e acabaram conseguindo 85 toneladas de prata, que vai ser usado para equipar essa expedição com 67 navios e 7.000 soldados, então vai financiar essa expedição. E aí, com isso, mais fortalecidos, os holandeses tomaram a região de Olinda e Recife, lá em Pernambuco, transformando a região num grande centro comercial. Então, ocuparam agora esse território e aí a Companhia das Índias Ocidentais, ou seja, os holandeses, vão tentar estabelecer uma posse que fosse mais duradoura, que conseguisse ficar por mais tempo nessa região. E aí, para que os holandeses conseguissem ocupar esse território e não perder ele mais, precisava de uma administração bastante eficiente, uma boa administração para isso. Então ela vai estabelecer os engenhos de açúcar para se fortalecer economicamente, vai trazer mão de obra especializada para produzir esse açúcar e também vai atuar no tráfico de escravizados para fazer o trabalho mais pesado. Para facilitar esse tráfico de escravizados, eles vão tomar o Forte de São Jorge de Minas, lá na região da África, para conseguir esses escravizados, e vai permanecer aqui em Pernambuco por 24 anos. É um período bem longo, inclusive. E aí, nesse período, eles fundaram vilas, nos moldes das vilas holandesas, das cidades holandesas, com características da Holanda. Mudaram a capital de Olinda para Recife, e até hoje essa rivalidade permanece lá em Pernambuco, são cidades próximas. E antes a capital de Pernambuco era Olinda, aí vai passar para Recife e vai ser administrada pelo conde João Maurício de Nassau, ou o conde de Nassau, como ficou conhecido. E
toda essa região que os holandeses ocuparam vai ser chamada de Nova Holanda, com destaque para a administração do Conde de Nassau, que chegou na região em 1637, e ele vai trazer médicos, naturalistas, pintores, administradores e artesãos para estudar a região e melhorar a região, já que os holandeses não pretendiam sair daqui mais. E aí, gente, os objetivos e a forma de administrar a colônia dos holandeses vai ser um pouco diferente dos portugueses. Então, durante o período em que os holandeses ficaram naquela região, prosperou bastante, porque os holandeses tinham uma ideia de se fixar e ficar por bastante tempo ali. Diferente dos portugueses, que era basicamente tirar a riqueza e levar embora. Então nós vamos ficar por aqui, mas na próxima aula ainda falaremos um pouco mais sobre a ocupação holandesa e as consequências dessa ocupação holandesa no território brasileiro.